boa noite com Jesus. Amém. Deus vos abençoe todos, irmãos. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor. E eu ouso crer que é esta alegria que cada um pode sentir nesta noite. Deus vos abençoe. Nós vamos nos colocar em pé para lermos a porção da Escritura que temos para esta noite. Em Lucas, no capítulo 23, o verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, voltamos o olhar a Ti de novo nesta noite, para receber as ricas bênçãos que foram preparadas para nós desde antes da fundação deste mundo. Derrame-as agora, ó Deus. Abençoa o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Abençoa este tabernáculo. Abençoa cada pastor aqui representando uma igreja. Abençoa a tua noiva no Brasil inteiro. Abençoa a tua noiva pelo mundo inteiro, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que estas bênçãos serão espirituais, físicas, materiais e morais. Nós esperamos em Ti e cremos que mais uma vez esta noite o nosso inimigo será esmagado e que os doentes se levantarão curados, os aflitos serão consolados, os que caíram serão levantados, os que se enfraqueceram serão fortificados e o inimigo será envergonhado. Para a glória do Teu nome, ó Deus, nós o pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos escutar o hino Alívio, pela nossa irmã Meira. Vai, alma tristonha, teu pranto depor, entrega aos cuidados nas mãos do Senhor. Ao Mestre confia toda esta aflição. Jesus te concede real compaixão. Teus sustos e medos descobre ao Senhor. Seu mando transforma a noite em fulgor. Vai, leve a mensagem
corações tristes de culpas e dor. Levanta a cabeça, cedo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar. O sol que dissipa nuvens de pesar. Aleluia! Isto é um alívio para o crente. Isto é um alívio para aquele que recebeu a visitação de Deus nestes últimos dias. Deus abençoe nossa irmã. Nós lemos essa escritura, vai parecer um bocado estranho. Nossa mensagem nesta noite, mas às vezes Deus tem coisas assim um bocado estranhas. E é bom para nós. E antes de entrar no sermão, eu quero começar por agradecer ao pastor Joaquim Gonçalves Silva por esta ocasião, esta oportunidade de falar ao povo de Deus, ao povo do Brasil e ao povo do mundo inteiro. Porque eu estava ouvindo que temos irmãos conectados pela internet e é praticamente pelo mundo inteiro. Deus abençoe o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, o irmão Branham dizia que eu prefiro lançar flores a alguém quando está em vida do que dizer muita coisada quando ele estiver no caixão e não está a ouvir nada. Eu estava conversando com os meus irmãos que vieram comigo da África e eu lhes disse que, meus irmãos, o pastor Joaquim é realmente um homem de Deus. E eu quero dizer isto, pastor, que Deus te dê mais coragem e força. Eu sei que muita gente ouve isto e aquilo lhes arrepia. Diz, mas que coisa é esta? Talvez acham que seja uma blasfêmia. Sabem porquê? Porque eles gostariam de ver um homem de Deus que não comete erros. Mas deixam-vos dizer, meus irmãos, que desde Adão até hoje não existe um homem de Deus que não comete erros. Todos eles e todos nós cometemos erros. Mas é estranho pensar que Deus só utiliza homens que cometem erros. Deus não utiliza homens perfeitos, porque também não existe. Só Ele é perfeito. Amém? E no sermão do irmão Branham, como fui com Moisés, serei também contigo. Ele diz, Deus deixa erros virem nos seus servos, para que a fé dos seus filhos não fique fundada sobre um homem, mas que a fé seja fundada sobre Cristo. E assim, eu digo-vos, meus irmãos, tenho muito respeito pelo pastor Joaquim. E eu vou para a África continuando a crer que o pastor Joaquim é um homem de Deus.
com muita coragem, eu me perguntava se ele dorme. Eu me levanto às 6 horas, passo por aqui, ele está de pé. Disse, Jesus, Deus tem homens. Deus possa abençoar o pastor. Quero também lançar flores à sua esposa, porque por detrás de um grande homem está também uma grande mulher. Por detrás de um homem de Deus, está também uma mulher de Deus. Deus abençoe a irmã, não sei onde é que ela está, mas que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a todos vós, Deus abençoe o pastor Jonas, Deus abençoe a todos os servos de Deus, e vós ali pela internet, Deus vos abençoe. Nós queremos de todo o coração que esta noite será uma noite grandemente abençoada. Talvez não tanto como os outros dias, mas há uma porção de bênçãos para nós esta noite. E é o suficiente para nós esta noite. O suficiente para alegrar o teu coração. O suficiente para te encorajar a continuar a viagem. O suficiente para te dar forças de continuar a militar esta boa milícia da fé. O suficiente para te dar vitória contra todos os demônios do inferno. Deus dará esta bênção. E apesar de que o tempo não nos poupa, mas vou cantar um bocadinho só. O que Cristo fez para mim, ninguém mais pode o fazer. Ainda que rico for, o terrestre falhará, mas Cristo pode me dar tudo que a Ele eu pedi. Ele é rico, Ele é capaz, Ele nunca falhará. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar a Ele só. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou servir a Ele só. Cristo ao meu lado está, não há perigo a temer. No carro, no avião ou no barco em pleno mar, não me desamparará e não me abandonará. Sua mão me guardará e nada me faltará. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar a Ele só. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou servir a Ele só. Desde que aceitei Jesus, minha vida é feliz. Os bruxos temem de mim, sou mais forte que Satanás. Na mão de Jesus estou, ninguém pode me tirar. Os milagres do meu Deus se operam sempre em mim. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar a Ele só. Eu vou cantar ao meu Jesus,
servir, a Ele sou. Quem a Cristo aceitar como seu Rei e Salvador, o pecado abandonar e os prazeres rejeitar, riquezas pode não ter, mas gozo não faltará, e a verdadeira paz encherá seu coração. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar, a Ele sou. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou servir, a Ele sou. Um dia Cristo virá, sim, pela segunda vez. Ele me arrebatará e na glória eu irei. Com Ele eu ceiarei, como a Bíblia prometeu. Todos salvos eu verei. Oh, que glória sem igual. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar, a Ele sou. Eu vou cantar ao meu Jesus, servir, a Ele sou. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar, a Ele sou. Eu vou cantar ao meu Jesus, servir, a Ele sou. Graças a Deus. Digam todos, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós cremos nesta graça. Ninguém pode tirar ela de nós. Ela nos segurou. Se fosse eu a segurar a graça, seria fácil eu largar, porque minha força acaba. Mas a graça me segurou. A graça segurou cada um de vós. A graça pegou cada um de vós. E a graça não te largará. Amém. Amados irmãos, eu estava ouvindo aqui a lição da escola dominical desta manhã de domingo. E quando o nosso amado irmão falava de Pedro, enviado por Jesus para ir pescar e tirar dinheiro do ventre, da boca do peixe, eu pensei num testemunho também real. Isto se passou nos anos 1982, 1983, lá na nossa região. Uma das nossas irmãs em Cristo, ela era crente, mas o marido não era crente. E o seu marido buscava por razões para repudiar a irmã, porque toda a família do marido apreciava a irmã, dizendo que era uma boa esposa. Os irmãos do marido disseram que ela era uma boa cunhada. E toda a gente apreciava a irmã. O Senhor procurou por todos os meios para fazer partir a irmã e fazer crer a toda a gente da sua família que ela era uma má mulher,
o Senhor pegou por um dinheirão que ele tinha em casa, embalou aquele dinheiro e foi botar num rio. No dia seguinte, ele começa a procurar pelo dinheiro e diz: minha esposa, agora eu sei que tu és uma ladra. Você roubou meu dinheiro. Procuraram por toda a casa. O Senhor estava certo que a senhora não vai encontrar o dinheiro. A irmã disse: eu não roubei. Eu recebi um profeta que trouxe para mim uma mensagem que transformou minha vida. Meu marido, eu não posso fazer isto. O seu marido disse: você fez. E você vai sair da minha casa. Toda a minha família saberá que tu és uma ladra e eu não vou te guardar. A irmã dobrou os joelhos e orou amargamente. Ela orou e jejuou. Ela fez por volta de 3 dias que ela não comia nem bebia água. Ao terceiro dia, o seu marido botou sobre a mesa algum dinheirito, dizendo: vai ao mercado, procura o que pode encontrar e eu devo almoçar hoje. Porque tu és uma má mulher, foste entrar numa igreja que eu não sei entender que tipo de igreja é esta, e você vai sair da minha casa. A nossa irmã foi ao mercado e encontrou um peixe que vinha do rio. Ela tentou convencer aquele senhor para aceitar o bocado de dinheiro que a irmã tinha, para poder lhe vender o peixe, porque ela queria fazer um bom almoço para o seu marido. O Senhor aceitou e vendeu o peixe. A irmã foi em casa, quando abriu o peixe, ela vê uma embalagem no ventre do peixe. Ela abriu a embalagem, era exatamente o dinheiro que o seu marido botou no rio. Aleluia! O nosso Redentor vive. A irmã foi a correr ao pastor e disse: pastor, não consigo entender. O pastor disse: é o nosso Deus que fez isto. E então a irmã foi ter com o pastor, falou com a irmã para que ela fosse falar com a família do seu marido. Ela falou com a família e apresentou o dinheiro. E a família se ligou com a irmã e foram ter com o marido da irmã. E a família disse: tu és um assassino, mas não pudeste matar essa mulher, porque ela tem a palavra de Deus. Diz: está aqui o dinheiro que desapareceu. E no dia seguinte, aquele senhor creu no nosso Deus. Aleluia! O nosso Deus é grande. O nosso Deus é bom. Ele faz boas coisas para nós. Obrigado, Senhor. E assim, nós vamos tomar o nosso sermão. Não sei como é que Deus fará as coisas, mas, como sabem, eu preciso no mínimo 6 horas. Mas vamos tentar fazer alguma coisa para que a hora exata possamos sair daqui. E se for necessário, o pastor Gedeão toca o sino porque às vezes a gente fica embalada e não sabe mais como parar. O nosso sermão nesta noite é a acusação. Eu acuso essa geração de crucificar o Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Esse é o nosso sermão. Agora, eu sei que isto é tão pesado, tão duro, que isso pode levar um homem como um servo de Deus numa prisão.
Mas vou vos dizer, irmãos, que nós precisamos de homens que podem se levantar hoje para acusar essa geração. Nós precisamos disto. Quero vos dizer, filhos de Deus, que a grande obra de Satanás hoje, o seu grande trabalho hoje para desencorajar, para levar os homens longe de Deus, não é botar você numa prisão, não é cortar a sua cabeça. O irmão Branham nos diz que a grande obra de Satanás hoje é seduzir o homem. E esta sedução é terrível. Em que ela consiste? Ela consiste em levar aquele que não é crente a crer que ele é crente. Aquele que não é cristão, Satanás lhe leva a crer que ele é cristão. E você que é cristão, ele quer te dizer todos os dias que você é um fracasso, que você não é nada. Mas quero vos dizer que você é um filho e você é uma filha de Deus. E assim, nós vamos a esta acusação. Certamente que alguém poderá dizer, mas nós esperamos sempre escutar algo que nos fala da graça, mas hoje é uma acusação. O que é que isto significa? Quero vos dizer, meus irmãos, que esta acusação é a verdadeira graça de Deus. Esta acusação é o verdadeiro amor de Deus, porque o amor de Deus é corretivo. E então, eu não sou o primeiro. William Branham não é o primeiro homem de Deus a se levantar sobre esta terra e fazer acusação. No nosso sermão nós vamos ver que houve um homem chamado Pedro. No dia de Pentecostes, ele se levantou para fazer a mesma acusação. E quando ele fez esta acusação, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. E eles foram às águas do batismo. E nós cremos que haverá homens e mulheres a darem suas vidas a Cristo. Os que nos seguem pela rádio e pela internet. Haverá filhos de Deus a voltarem para Deus esta noite, depois de escutarem esta acusação. O irmão Branham começa por nos dizer que a minha acusação não vai ao pecador. A minha acusação vai aos que pegam Bíblias, aos que vão às igrejas, aos pastores e às igrejas. A minha acusação é dirigida a eles, não ao pecador, mas a estas igrejas. Eu quero ler algo aqui na acusação, no parágrafo 66. O profeta diz assim: a minha acusação é contra as igrejas de hoje. Agora, eu não estou trazendo o pecador a isto. Eu condeno esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Assim, quero também dizer, meus irmãos, que eu não estou lendo isto para dizer é o profeta que está acusando. Eu sou filho de Malaquias 4. O meu pai, William Branham, acusa, eu também acuso. E assim, quero vos dizer, no sermão do irmão Branham, esteja certo de Deus, o profeta diz: o pecado irrita todo homem que está em ordem com Deus. Não só o profeta, mas cada crente verdadeiro. O pecado lhe irrita. E certamente que esta cena não alegrará
um verdadeiro crente ver o seu Senhor ser crucificado. E afinal de contas, não foi só naquela primeira vez, mas hoje o nosso Senhor Jesus Cristo ainda está a ser crucificado. E se nós podemos trazer isto hoje aqui, é porque a Bíblia nos ensina que o julgamento começa na casa de Deus. Aqui é um lugar de julgamento. E nós temos toda a autoridade da palavra de Deus para pronunciar esse julgamento ou para pronunciar esta acusação. E o profeta diz: a minha testemunha é a palavra de Deus. Assim, isto não vai ao pecador, mas isto vai contra as igrejas. Isto vai contra os que estão realmente crucificando o Senhor pela segunda vez. E qual é a evidência da ofensa criminal? O irmão Branham nos diz, no parágrafo 70 desta pregação, é que o mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação está sobre as pessoas hoje. O mesmo Espírito. Cristo sendo crucificado pela segunda vez. Notai, meus irmãos, em Lucas capítulo 17, Jesus diz o que se passou no tempo de Noé, o que se passou no tempo de Lot. É realmente, de novo hoje, nós vermos os espíritos que existiam naqueles tempos viverem de novo hoje. O que se passou no tempo de Lot, o que se passou no tempo de Noé. Aqui no Brasil dizem Ló, nós lá dizemos Lot. E assim notai, meus irmãos, o que se passou no tempo de Lot, nós estamos vendo aquilo hoje. Os espíritos daquele tempo se manifestando de novo hoje. O que se passou no tempo de Noé, se passando de novo hoje. E o que se passou no tempo de Jesus. Quando os homens o crucificaram, isto está de novo hoje aqui. É o que é? O irmão Branham nos diz a mesma inveja e a mesma cegueira espiritual. É o que nós temos hoje. E se Deus não destruir esta geração, por tudo que eles fazem de contrário à palavra de Deus, Deus deve pedir perdão aos que ele destruiu no tempo de Noé, aos que ele destruiu no tempo de Lot. Porque as coisas que eles fizeram são as coisas que os homens estão fazendo hoje. Nós temos hoje os mesmos casamentos livres, como nós chamamos lá na nossa região, lá na África. Um homem e uma mulher se encontram simplesmente e é já o casamento. E estamos a ver isto. Filhos de Deus indo para as filhas dos homens. É um sinal, é algo que aconteceu no tempo de Noé. Nós encontramos o que aconteceu no tempo de Ló. Para eu ser também um bocado brasileiro. O que se passou no tempo de Ló? O que nós encontramos lá? Estamos a ver isto, o homossexualismo, o lesbianismo, e essas coisas as encontramos hoje. E nossos países estão sustentando essas coisas. Como é que Deus não destruirá isto? Como é que Deus deixará isso continuar assim? As nossas próprias leis dos nossos países toleram essas coisas. E os homens esquecem que são essas coisas que trouxeram a ira de Deus sobre a terra. E hoje, o cálice da ira de Deus está cheio. Mas eu dou graças a Deus, porque existe um povo que reconheceu a luz. E você é um dos tais. Eu sou um dos tais. Amém.
Notai, meus irmãos, a mesma inveja, a mesma cegueira espiritual que levou os homens naquele tempo a crucificarem o nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos aquilo de novo hoje. Encontramos isto nos homens. E o profeta nos diz: quem é que eles estão crucificando? A mesma pessoa, o príncipe da vida. Deixa-me vos ler isto no parágrafo 80 deste sermão. E agora, sobre esta base, eu desafio esta geração da crucificação de Jesus Cristo por uma crucificação e culpada, com mãos denominacionais sujas, iníquas, egoístas, têm crucificado o príncipe da vida que quis apresentar-se ao povo. Você diz, a mesma pessoa? Sim. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e manifestou a si mesma. A palavra foi manifestada em carne, e eles condenaram a carne e a mataram, porque a palavra foi manifestada. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma palavra, estão vendo? E pela mesma razão, eles estão tratando de crucificar a palavra. Amém. Notai, povo de Deus, porque na realidade, alguém poderá dizer, mas isto não é certo. Não temos um Jesus Cristo aqui que a gente está a crucificar. Mas escutai, meus irmãos, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E os homens hoje, as igrejas, as denominações, estão crucificando a palavra de Deus. Pela mesma razão, a inveja. Pela mesma razão, a cegueira espiritual. Afinal de contas, quando Jesus fazia os milagres, curava os doentes e tudo que ele fazia, cada denominação daquele dia tinha inveja de Jesus Cristo. Eles invejavam a igreja de Cristo, porque eles estavam espiritualmente cegos. E hoje encontramos a mesma coisa. Agora, nós vamos à nossa escritura, que nós lemos em Lucas, no capítulo 23, no verso 33, e nós vamos tomar ali 4 palavras. Na nossa Bíblia em português nós temos 3, mas nós vamos fazer sair a 4ª palavra. O que encontramos ali? Ali eles o crucificaram. Eles crucificaram Jesus Cristo. Agora, ali eles o crucificaram. O que nós encontramos nesta frase? Ali. Aonde? Em Jerusalém. E o profeta nos diz, a cidade mais religiosa. Eles, o povo mais religioso. A pessoa mais preciosa. Crucificaram a morte mais vergonhosa. Notai, meus irmãos, o povo mais religioso da terra crucificou a mais preciosa pessoa da terra. Deixa-me vos ler isto aqui, no parágrafo 84 deste sermão. No parágrafo 83, primeiro, o profeta nos diz: ali, a cidade mais religiosa. Eles, o povo mais religioso, crucificaram a mais vergonhosa morte. A ele, a pessoa mais preciosa. Se isto não é suficiente para condenar esta geração. Ali,
a organização mais religiosa, a maior de todas as igrejas, se reuniu num lugar. Eles, a gente mais religiosa de todas as raças, o povo que supunha-se ser os verdadeiros adoradores de Deus, eles se reuniram na festa santa mais grandiosa que eles tinham, a Páscoa. Quando eles foram trazidos da escravidão à liberdade. E ali naquela ocasião, o povo mais religioso, na festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxe sobre o príncipe da vida a mais vergonhosa coisa que podia ser feita: despir um homem e pendurá-lo no madeiro. Ali, na cidade mais religiosa, a cidade de Jerusalém, eles, o povo mais religioso, afinal, não foram os bêbados na rua, não foi a prostituta lá na rua, foram os religiosos, foram as igrejas daquele tempo que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, no dia de Pentecostes, se levantou sem medo. E em Atos capítulo 2, a partir do verso 22, você vê a acusação de Pedro. Homens israelitas, varões israelitas, escutai a minha pregação, escutai a minha acusação. E no versículo 36, Pedro diz: que isso seja notório para vós. Vocês crucificaram o Senhor Jesus Cristo e Deus o fez Senhor. Este homem que vocês crucificaram, o profeta nos diz que naquele dia Pedro estava trazendo a mesma acusação, dizendo aos homens: vocês crucificaram o Rei da Glória. Vocês crucificaram o Juiz Supremo. Vocês crucificaram o Senhor da Glória. Vocês alegam servir este Deus. Vocês alegam adorar este Deus. Mas o Deus que vocês alegam adorar é o Deus que vocês crucificaram. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Que cena, que coisa, crucificando o Senhor pela segunda vez. E Deus tem homens hoje que podem se levantar sem medo para poder trazer esta acusação. E nesta noite de domingo, nós estamos trazendo esta acusação contra estas igrejas. Os próprios adoradores estavam matando o próprio Senhor, que eles alegavam estar adorando. Eles que eram sacerdotes, doutores, homens inteligentes, que estudaram a Bíblia, mas estavam crucificando o Senhor que eles alegavam adorar. Isto é o que aconteceu naquele momento. Você dirá: mas eles eram homens santos. O profeta diz: era uma santidade fabricada. Eles dentro eram ossos podres. Eles só tinham aparência exterior, mas dentro não havia nada. E eles crucificaram o Senhor que eles pretendiam adorar. Que coisa, filhos de Deus! Até que ponto eles estavam cegos para o fazer? E foi por inveja que eles o fizeram. Eles o odiaram. E lembram-se, quando eles ouviram que Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, a ira deles aumentou. E eles disseram: não guardaremos mais este homem.
porque senão toda a gente vai a ele. E eles se levantaram para crucificar o Senhor. E aqui novamente nós temos a mesma cena. Nós temos a mesma história hoje. Jesus Cristo a ser crucificado. A palavra de Deus a ser crucificada. E eu quero trazer a minha acusação hoje, lendo esse parágrafo aqui, o parágrafo 116 deste sermão. O profeta nos diz então assim, é o parágrafo 115. E hoje eu acuso este bando de ministros ordenados em seus credos e denominações. Eles estão crucificando ao povo o próprio Deus que eles alegam que amam e servem. Eu acuso estes ministros no nome do Senhor Jesus, em suas doutrinas, que alegam que os dias dos milagres passaram e que o batismo em água no nome de Jesus Cristo não é suficiente. E não é correto. Sobre quaisquer destas palavras que eles têm substituído por credos, eu os acuso como culpados. E o sangue de Jesus Cristo sobre as suas mãos, por crucificarem novamente o Senhor Jesus a segunda vez. Eles estão crucificando a Cristo ao público, tirando deles a coisa que tinham obrigação de estar lhes dando. E eles substituíram alguma outra coisa em seu lugar. Um credo de igreja pela popularidade. Eu acuso esta geração. Eu acuso estes ministros. Eles dizem, o tempo de milagre já passou. O batismo em nome de Jesus Cristo não é correto. Eu estava feliz ouvindo o pastor Joaquim pronunciando estas palavras do profeta. Mostrai-me uma só pessoa na Bíblia que foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma só pessoa. E eu tenho dito a gente, quando Jesus falou em Mateus 28, eu não estive lá. Nenhum dos homens que existe hoje esteve lá. Mas estava lá Pedro, João, Tiago, André e os demais discípulos. Com que base ou que ousadia você pode se levantar para contradizer o que Pedro disse? Você não estava lá? Quem ouviu as palavras de Jesus é Pedro. E quem recebeu as chaves dos céus ou do reino é Pedro. E Pedro se levantou no dia de Pentecostes. E ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom gratuito de Deus, o Espírito Santo, que é a vida eterna. Quem rejeita estas palavras não tem vida eterna. E eu os acuso nesta noite de crucificarem a palavra de Deus. Eu os acuso nesta noite de crucificarem Jesus pela segunda vez. São ministros, sim. São pregadores, sim. Eles têm Bíblias em mãos, mas eles estão crucificando o Senhor Jesus Cristo. Eles estão lhe crucificando em suas igrejas, em seus próprios púlpitos. Estão crucificando Jesus Cristo. Notai, filhos de Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus.
Quem despreza a palavra de Deus está desprezando o Senhor Jesus Cristo. E notai, eles estão fazendo isto hoje. É por isso que eu os acuso. No parágrafo 123, deixa eu ler algo no parágrafo 122. E hoje não há um leitor que não possa ler Atos capítulo 2, verso 38, da mesma forma que eu posso ler isto. E o resto dela, simplesmente da mesma forma como eu a leio. Porém, por causa de seus credos e por causa de seus tiquetes denominacionais que eles têm em seu bolso, as marcas da besta que eles portam como cartão de companheirismo, e tomando essas coisas, eles crucificam para si mesmos o Jesus Cristo novamente. Com as etiquetas denominacionais em seus bolsos. E o irmão Branham diz, marcas da besta. Agora, ali eles, não o pecador, eles. Ou seja, a igreja daquele dia, eles puseram um defeito no homem, que era a palavra. É isto certo? Eles puseram um defeito no homem, que era a palavra. Agora, põem-se defeito na palavra, operando através do homem. O que é que se passou naquele tempo? Eles olhavam, eles passavam pelas ruas e diziam às pessoas: não deem ouvidos a este jovem, não deem ouvidos a este moço. Quem é o pai dele? Quem é sua mãe? É um filho de adultério. Não lhe deem ouvidos. Ele não tem a verdade. Ele não tem a palavra de Deus. Ele é um filho ilegítimo. Eles tentavam lançar defeito sobre Jesus. E hoje eles fazem a mesma coisa, lançando defeito sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus confirmada, a palavra de Deus vindicada. Eles lançam defeito sobre ela, dizendo que a palavra de Deus não é verdade. Eles se levantam com capacidade de corrigir o profeta. E eles acham que têm capacidade de corrigir a mensagem da hora, aumentando coisas ou tirando coisas, achando que certas coisas na palavra de Deus não são a verdade. Mas deixam-vos dizer algo. A mensagem da hora, a mensagem do sétimo anjo é a verdade absoluta de Deus. É a palavra de Deus vindicada hoje. É a palavra de Deus confirmada hoje. Amém. E eu dou graças a Deus. Porque se fossem simplesmente palavras vazias de um homem, eu teria todas as razões de aceitar os defeitos que você aponta. Mas quando a coluna de fogo desce, já não é o homem, é Deus. Esta mensagem é a pura palavra de Deus. Esta mensagem vem de Deus. Esta mensagem é Deus. E os homens ousam crucificar esta palavra, ousam crucificar esta mensagem. Eles distanciam os homens da palavra de Deus, mostrando que a palavra não tem efeitos ou não tem valor. Mas quero vos dizer, minha vida foi transformada pela palavra de Deus. Estes homens e mulheres assentados aqui foram transformados pelo poder desta mensagem.
pelo poder da palavra de Deus. Eles negam os efeitos da palavra, mas aqui temos os resultados verdadeiros da palavra de Deus. Mas o que é que nós encontramos lá fora? Quando eles tentam afastar os homens de Deus, os homens da palavra de Deus, eles têm igrejas onde os homens levam todo tipo de vida contrária à palavra de Deus. E como diz o profeta, eles cantam como anjos, mas agem como demônios. E eu acuso essa geração. Mas nós somos os filhos de Malaquias 4. Recebemos a luz do entardecer e nós andamos nesta bela luz. Continua andando nesta luz. Que Deus vos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Tem muito gás aí, né? Tem que fechar a torneira. Glória a Deus, aleluia. Preciosos ouvintes, amigos, irmãos de todo o Brasil, de todo o mundo, estamos agora finalizando o nosso culto da noite. É muito boa a palavra do Senhor. Ou não, é útil, necessária, é muito melhor do que boa. Mas amanhã você pode ouvir a Rádio Anhanguera às 7h30 e também às 18h30. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino de despedida. O dia glorioso. E nós com este hino estamos dando uma boa noite a todos vocês. E se volte a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Podemos dizer graças a Deus. Deus abençoe o pastor Luiz Manuel Danda. Amém. Deus abençoe o pastor Joaquim Gonçalves. Amém. Graças a Deus. Amanhã culto de oração começa às 18h30 e o lanche será servido aqui da mesma maneira como foi essa semana toda. Dê um Deus abençoe para quem está perto em nome de Jesus. Cheio
posso